Olá pessoal, vamos lá então começar a nossa primeira videoaula de configuração de servidores. Essa é a primeira videoaula de 3 ou 4 previstas de Squid, eu vou ver ainda, mas o conteúdo nosso vai ser servidor Squid, que é um servidor proxy existente no Linux. Eu vou começar então fazendo o login aqui na máquina virtual, o usuário é Laboratório Geral BCC e a senha é unifal-mg. Se você está assistindo essa aula direto, sem ter importado previamente a máquina virtual, peço que volte lá no canal e procure, porque tem um outro vídeo onde eu mostro a importação dessa imagem da máquina virtual, beleza? E aí, para fins de correção, eu vou conferir se o pessoal fez a aula indo no laboratório e conferindo se está importado e está configurado a máquina lá no seu usuário no laboratório do BCC. Ok, então a gente vai começar aqui na nossa máquina abrindo o terminal. Tudo que for relacionado à configuração do servidor a gente vai fazer no terminal, uma vez que quando vocês estiverem configurando um servidor de verdade para entrar em produção, esse servidor não vai ter interface gráfica, né? A máquina virtual atual tem interface gráfica porque a gente vai fazer os dois papéis nela, a gente vai colocar o servidor rodando nela, depois nós vamos testar esse servidor com um cliente, ou seja, a gente vai abrir o navegador e vamos testar o nosso Squid rodando como se fôssemos um cliente desse servidor configurado, por isso eu tenho que ter as duas coisas aqui. Mas eu peço para que vocês se policiem e façam tudo que for relacionado ao servidor em modo texto via terminal, tá? Ok, então dito isso, vamos à prática. Eu vou começar me tornando root, porque a gente vai precisar ser root para poder instalar as coisas. A senha de root também é unifal-mg. E aí eu tenho por hábito começar aqui instalando um pacote. Deixa eu ver se ele já existe. Ele ainda não está instalado, olha. Eu gosto sempre de instalar o Aptitude. O Aptitude ele é semelhante ao apt-get, só que eu gosto muito do modo de busca dele. Ele mostra os pacotes por nome e já traz informação para você se está instalado ou não. Então eu vou começar fazendo isso porque realmente eu gosto do modo de busca do Aptitude. Então vou dando um apt-get install. Estava me esquecendo do install aqui. Vai fazer o download aí desses megas. Uma curiosidade, como a gente está vendo aqui o Y em maiúsculo, tá vendo? E o N em minúsculo, a letra que está em maiúsculo é o padrão, então se você der um enter aqui só, sem digitar nada, ele vai aceitar aquele padrão ali. Então vamos lá, fazendo o download do Aptitude. Ok, Aptitude instalado. Eu gosto do Aptitude, como eu estava dizendo, a gente pode usar o Aptitude para instalar as coisas, igual a gente faz com o apt-get, dando um Aptitude install. Mas eu não uso ele com essa finalidade porque funciona de maneira semelhante ao apt-get. Eu gosto dele por causa do módulo de busca. Se eu der um aptitude search, por exemplo, um editor de texto vim, a gente consegue ver aqui na saída do comando direto. Vamos procurar o nome dele aqui. O que é o vim, então vem aqui um VI Improved e a gente vê que ele não está instalado. Quando ele não está instalado fica com a letra P e quando ele está instalado ele passa a ter letra I, como a gente está vendo o Vim Common aqui embaixo. Então eu vou começar instalando o VI aqui nessa máquina, porque a gente vai precisar de um editor de texto para poder editar os arquivos de configuração. Então eu vou dar um apt-get install vim. Vai ter que baixar 30 MB, ok. Melhor, baixou 6 MB depois de extraído, ocupou 30 MB do meu servidor. Beleza, está aí instalado o meu VI Improved. E a gente vai ter que instalar o Squid também. Antes de instalar o Squid em si, eu vou fazer uma coisa que eu deveria ter feito até antes. Eu vou atualizar essa máquina, não sei há quanto tempo a imagem dela foi gerada, e aí pode ser que a gente tenha versões mais novas de pacote. Vou fazer isso dando um apt-get update, para poder obter a versão, para poder descobrir em qual versão os pacotes estão. E agora eu vou dar um apt-get upgrade para atualizar em si. Se tiver algo a ser atualizado, então a máquina já está atualizada, não tem nada aqui atualizar, então agora eu vou seguir configurando o meu servidor. A primeira coisa que a gente vai fazer então é instalar o Squid. Vamos dar um aptitude search para descobrirmos qual que é o nome do pacote do Squid. Deixa eu aumentar esse terminal aqui um pouquinho, porque o search traz aqui a descrição, né? Aptitude search Squid, vamos ver o que ele traz. Então tem uma série de pacotes que tem Squid no nome, mas a gente vê que o pacote Squid tem realmente um Squid aqui P, dizendo que é um servidor proxy, que é o que a gente está querendo instalar, tá? Então aqui no caso do Debian eu vou instalar o Squid mesmo.
Eu dei uma olhada antes, também tem um Squid 3 aqui embaixo, mas eu vi que os dois estão apontando para a mesma versão, tá? Então eu vou fazer um apt-get install squid aqui. Apt-get install squid. Vamos lá. Vai instalar 5 novos pacotes. Precisa baixar 3.528K de arquivos, ok? Beleza, então Squid instalado. Primeira coisa que a gente vai começar fazendo é dando uma olhada no arquivo de configuração do Squid. E como eu já disse para vocês em aula, os arquivos de configuração no Linux ficam dentro do diretório etc. Então eu vou acessar o diretório /etc. Tem um diretório Squid lá dentro agora. E vou dar um ls-l para a gente ver os arquivos. Então nós vemos ali o arquivo squid.conf. Esse é o arquivo de configuração do servidor Squid, tá? Toda a nossa configuração vai ser feita dentro desse arquivo. O arquivo que está aí na máquina, ele já traz algumas configurações padrão do Squid, como a gente vai dar uma olhada rapidinho aqui só para vocês verem. Então vou abrir o squid.conf no VI, e aí tem toda a documentação do Squid aqui dentro. E é um arquivo realmente muito longo. Eu estou percorrendo ele aqui com o page down para vocês terem uma ideia. E vejam que a gente só cobriu até agora 12, 13% dele. E tem algumas linhas descomentadas aqui, quer dizer, então ele já traz alguma configuração básica inicial para esse servidor proxy já estar funcionando, tá? O que a gente vai fazer, eu vou chegar até o final dele só de curioso que sou, mas a maior parte das linhas tudo comentado. O que a gente vai fazer eu vou renomear esse arquivo porque eu não quero perdê-lo. Nunca é bom a gente perder arquivo de configuração original do servidor, o que vem com ele por padrão, porque esse arquivo é o arquivo que traz instruções e o servidor funciona com ele. Então eu vou fazer uma cópia dele, na verdade eu vou renomeá-lo, porque se a gente precisar de alguma fonte de referência, a gente tinha um arquivo original também, tá? E eu vou renomear e depois eu vou começar um squid.conf do zero aqui na nossa aula. Então eu vou renomear fazendo o comando mv squid.conf e vou dar um nome novo para ele. Squid.conf vou chamar de original. Original. Pronto, tinha digitado errado, agora está certo. Então quando a gente der um ls-l, a gente vai ver que agora não existe mais o arquivo squid.conf porque ele foi renomeado para squid.conf.original. Agora eu vou criar um novo squid.conf aqui. Se eu der vim, o nome do arquivo, ele abre um arquivo com esse nome. Se eu der salvar, o arquivo vai ser criado e é isso que a gente vai fazer. Então a gente está começando no squid.conf do zero, né? Então vamos lá. A gente vai colocar algumas linhas nesse arquivo e essas linhas são as linhas que eu considero o mínimo possível para que o servidor funcione. Então vamos lá. Vamos colocar uma linha HTTP port. Só uma observação, eu esqueci de falar, me desculpem, deixa eu voltar aqui do zero. Quando a gente entra no VI, ele está neste modo. Para eu entrar em modo de inserção, digitando as coisas, eu pressiono a tecla I, tá? Aqui ele está em modo de comando. Então eu apertei a tecla I, iniciei o modo de inserção e agora eu posso digitar as coisas. Então vamos lá, vou começar colocando HTTP port, que é a porta na qual o nosso servidor vai estar rodando e ele vai estar rodando na porta 3128. Agora eu vou colocar uma outra regra que se chama visible hostname, que é o nome do nosso servidor. Esse nome vai ser exibido quando o servidor mandar mensagens para o usuário, por exemplo, negando acesso a sites ou mensagens de autenticação de usuário, que a gente ainda vai ver mais para frente, enfim. É o nome no qual o servidor vai se apresentar para os usuários. Pode colocar qualquer coisa. Eu vou colocar aqui Squid Server. E vou colocar mais uma linha, que é a linha que define uma regra de acesso. Quem pode usar esse servidor, eu vou colocar ela. Geralmente a gente coloca HTTP Access, coloca-se permite ou nega, allow ou deny, de negar em inglês. Vou colocar aqui permite e vou dizer que eu permito todos. A gente vai falar ainda sobre essas regras HTTP Access, sobre ACLs ao longo aqui das nossas aulas. Então, essa é a configuração mínima, tá? Eu preciso no mínimo dessas 3 linhas para fazer um servidor Squid começar a funcionar. Então, eu estou dizendo basicamente que eu vou ter um servidor proxy, que vai estar rodando na porta 3128, que se identifica pelo nome Squid Server e que permite acesso a todos. Ou seja, todo mundo pode fazer conexões passando por dentro desse servidor e o servidor vai atender todo mundo. Feito isso, eu aperto ESC para sair do modo de inserção do VI
e vou dar um 2 pontos X minúsculo para sair gravando. Beleza? Se eu der um novo ls-l na minha tela, a gente está vendo o squid.conf ali. Uma observação muito importante, reparem que a permissão do squid.conf que eu criei está idêntica à permissão do squid.conf original, e isso é muito importante. Então reparem aqui, o squid.conf criado, ele tem permissão de leitura e escrita para o usuário root, tem permissão de somente leitura para o grupo root e permissão somente leitura para os outros usuários do sistema. E é exatamente a mesma permissão aqui embaixo, o mesmo dono e o mesmo grupo dono. Então está tudo certo. Sempre que a gente modificar um arquivo de configuração, a gente precisa reiniciar o nosso servidor para que ele carregue o novo arquivo e ver se está tudo certo. Para a gente reiniciar aqui no Debian, eu posso fazer /etc, /init.d, /squid e dar um restart. Falando um pouco sobre isso, para quem não conhece, nesse diretório init.d tem uma série de scripts, que são scripts para iniciar ou encerrar programas. Quando você quer, por exemplo, que um programa inicie automaticamente no boot do sistema, um dos passos é criar um script dentro desse diretório. Tá? Existem outros passos depois, mas eu não vou entrar em detalhe porque não é o foco aqui da nossa aula. Então, só explicando o porquê desse comando funcionar, eu estou acessando o diretório etc, dentro dele o diretório init.d, dentro dele um script, squid, e estou passando para esse script o parâmetro restart, ou seja, ele vai parar o servidor atual e vai iniciar de novo, tá? Vou dar enter agora e vamos ver o que acontece. Então ele está reiniciando o squid, isso pode demorar um pouquinho, a gente vai aguardar e no final ele vai nos dizer se foi reiniciado com sucesso ou não. Se a gente tiver cometido algum erro, como erro de digitação no arquivo squid.conf, esse comando vai falhar. Se a gente tiver digitado tudo certo, se o nosso arquivo estiver no formato adequado, esse comando vai funcionar certo sem problemas. Então vamos aguardar um pouco para a gente ver aí o que vai acontecer. Beleza, squid reiniciado. Agora a gente vai fazer um teste aqui do nosso servidor. Então vamos lá. Para fazer um teste do nosso squid, eu vou abrir agora um cliente, ou seja, quem faria uso do servidor proxy, seria o nosso navegador. Vou abrir o Firefox que já vem instalado aí na máquina virtual. E aí eu preciso agora configurar o Firefox para usar o squid. Então eu venho aqui, escolho as preferências. Nas preferências aqui na aba General mesmo, a gente vai descer até mais embaixo, onde tem aqui Network Proxy. Vou entrar no botão de configurações. Vou escolher a opção configuração manual de proxy. Vou colocar aqui meu proxy. Aqui eu colocarei o endereço do proxy. No caso ele está configurado na própria máquina. Vou colocar então localhost. Vou dizer para usar localhost este mesmo proxy em todos os protocolos. E vou dizer a porta 3128, que foi a porta que eu configurei lá. Feito isso e dado um OK aqui, o nosso Firefox já está configurado para usar o nosso squid. E eu vou acessar alguns sites para a gente ver o que acontece. Vamos por globo.com. Beleza, o site da Globo acessou sem nenhum problema. Vou acessar alguns outros sites aqui, o wall.com.br. Fazer uma pequena propaganda, vou acessar a searchonmath.com, como não podia deixar de ser. Então beleza, aparentemente o nosso acesso está funcionando sem maiores problemas, a gente está conseguindo navegar, acessar os sites todos, tudo certinho. Então está aqui, o Globo está acabando de carregar, o wall já está aberto e o searchonmath também está aberto. Aí vocês podem falar, tá ok, mas como que eu sei que o squid está funcionando? Ah, muito bem, porque de repente eu coloquei ele para configurar, configurei o Firefox, mas eu não vi diferença nenhuma, essa máquina já tinha internet, ela acessaria sem nenhum problema, tá? Mas vamos ver aqui então, a gente vai dentro do /var, como eu já comentei em sala, o diretório var é onde fica coisas variáveis do sistema, como por exemplo logs do sistema, spool de impressão, outro exemplo, o banco de dados, quando você instala um SGBD com MySQL, o MySQL fica aí dentro das tabelas. Então, a gente vai ter que dentro do var, a gente vai ter o diretório log, vamos ver dentro do log, reparem que agora nós temos um diretório squid ali, eu vou acessar o diretório squid. Quando eu der um ls, existe um arquivo chamado access.log. Vamos abrir esse arquivo e ver o que temos nele. Vim access.log.
Olha só, então esse é o logo do Squid. Vejam que o Squid já está capturando tudo que o meu usuário está fazendo. Então a gente tentou, por exemplo, a gente tentou acessar aqui globo.com usando o método get do HTTP, né? A gente está vendo que o globo.com retornou para a gente um HTTP 301, que é aquele redirecionamento onde possivelmente ele está pedindo para você acessar por HTTPS. Então aconteceu todo o tunelamento aqui embaixo. Se a gente continuar descendo, a gente vai ver aqui que houve conexão na Globo. A gente também acessou o UOL. Novamente nós tivemos um 301 em uol.com.br. Vamos lá, vamos continuar descendo. Então tudo que a gente acessou, tudo que foi carregado para o nosso navegador está sendo registrado aqui nos logs, né? Vamos ver o que mais que nós temos. Nós acessamos também a Social Math, deve ter algum acesso aqui em algum lugar. Está aqui o nosso acesso da socialmath.com, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, a Social Math setando coisas aqui de sessão do usuário, né? Então, em resumo, tudo que a gente está fazendo agora está passando por dentro do proxy e o proxy já está fazendo o registro de tudo. Então, se a gente estivesse numa rede de verdade, a gente estaria tendo uma ideia de todo o conteúdo que os nossos usuários estão acessando. Beleza? Uma curiosidade dessa aula é que é possível, existem programas que dão uma visão gráfica desse arquivo de log, tá? Quem tiver interesse em fazer uma pesquisa, estou adiantando que existe. Vou sair aqui do meu Vim, apertei o ESC, vou dar ESC _Q para sair sem salvar e não modificar o log. Beleza? Então essa é a nossa primeira aula, uma aula apenas introdutória, onde a gente foi capaz de colocar o nosso Vim funcionando, nosso Squid funcionando, e fomos capazes de configurar o nosso navegador para fazer uso desse proxy mínimo que a gente trabalhou. Na próxima aula a gente vai começar a incrementar o squid.conf para ter um servidor proxy mais parrudo, mais robusto e também mais seguro, principalmente. Um abraço então e até a próxima aula.